Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e folheando minhas anotações recentemente, eu encontrei um comentário, um breve comentário feito por um professor acerca da iconografia ortodoxa russa. Este comentário me levou, me inspirou a aprofundar um pouquinho mais a sua proposta, a reflexão que eu encontrei nestas minhas anotações, a fim de que nós possamos entender um pouco mais da arte russa e mais ainda do espírito de um povo e da alma humana em toda a sua complexidade e profundidade. Eu falarei sobre isso neste vídeo, mas antes eu te convido a se inscrever em nosso canal, compartilhá-lo com outras pessoas, deixar aí o teu like, o teu joinha, se você curtiu o tema, gostou do tema aqui abordado. Nosso propósito aqui é despertar em vocês a curiosidade, estimular a curiosidade de vocês a fim de que se aprofundem mais e mais nos temas aqui abordados. Aqui nós apenas apresentamos alguns temas, alguns assuntos. Nossa intenção é despertar em você a curiosidade e o desejo para, a partir daquilo que é proposto aqui, se aprofundar nesta temática, se aprofundar nestes assuntos, se aprofundar nestas reflexões. Carpe Dea, nosso canal, é apenas uma nota de rodapé. Eu comparo este canal apenas a uma nota de rodapé que diz em poucas palavras alguma coisa sobre assuntos extremamente profundos que merecem um mergulho muito mais intenso, muito mais entregue da parte daqueles que se interessam por esta temática. Eu espero inspirá-los a isto. Bem, folheando, como eu havia dito, folheando as minhas anotações, eu tenho um hábito muito, eu tenho um hábito que eu já cultivo há muitos anos, que é o de anotar tudo aquilo que eu leio e que me interessa, tudo aquilo que eu assisto e que me interessa, anotações que variam em relação aos assuntos, variam em relação aos temas, aos campos do conhecimento. Eu tenho um gosto bastante amplo, me interesso por diversos assuntos e estou sempre lendo sobre eles, assistindo aulas, documentários, e sempre quando eu me deparo com uma reflexão, uma abordagem, um comentário acerca de um desses temas que me interessam, eu anoto em meus cadernos, eu registro a fim de que eu possa retomar aquela anotação e ruminá-la com um pouco mais de vagar. E foi revendo essas minhas anotações que eu encontrei um comentário feito por um professor acerca da iconografia russa. Olha, neste comentário, o professor afirmava que a iconografia russa, a pintura russa concernente a temas religiosos, é uma pintura plana, no dizer
no comentário deste professor. É uma pintura desprovida de profundidade ou de dramaticidade, diferentemente da pintura da iconografia cristã ocidental, que é uma iconografia mais dramática, uma iconografia mais teatral, por assim dizer. Ora, segundo este professor, esta iconografia ortodoxa russa, essa arte religiosa sacra russa, por ser uma arte plana, por ser uma arte sem profundidade, ela não estimula o homem religioso, o cristão, a participar da dramaticidade, do drama religioso. Ela não seria um estímulo ao indivíduo para participar do drama e principalmente do drama do Cristo na arte religiosa, a arte, essa iconografia ortodoxa russa não seria uma iconografia que conduzisse o indivíduo a um estado de participação direta no drama religioso. Ela não estabelece esta relação de empatia entre o cristão e o drama que serve de fundo, que serve de moldura para o enredo de sua religião, para o enredo do cristianismo. Ora, este comentário, embora seja um comentário bastante curioso, não se atém a outras formas a outros elementos que entram na arte ocidental cristã e que faltam à iconografia ortodoxa russa. Um destes elementos é o fenômeno óptico pictural da perspectiva. Ora, a perspectiva foi uma criação científica, ela nasce como objeto de pesquisa científica e que depois é aplicada na arte e que daria a imagem pintada ou as imagens, as formas representadas, uma perspectiva de profundidade, uma perspectiva de tridimensionalidade. Na arte ocidental, quem primeiramente vai empregar o efeito da perspectiva em sua pintura será o artista italiano Giotto. Ora, foi Giotto quem primeiramente empregou na arte ocidental o efeito óptico da perspectiva, dando às imagens por ele pintadas, as formas por ele pintadas, um efeito de profundidade. A partir de Giotto, por meio da perspectiva, a arte ocidental se torna uma arte tridimensional. Ora, a iconografia ortodoxa russa, que talvez não tenha recorrido a este fenômeno óptico para dar à sua arte os efeitos de um realismo mais profundo, de um realismo mais intenso. Esta arte
esta iconografia permaneceu enquanto representação bidimensional. Este seria um ponto por meio do qual a arte ocidental se distinguiria da iconografia ortodoxa russa. Portanto, a distinção estaria no campo da técnica, no campo do recurso, do fenômeno, do efeito visual, e não no campo de uma suposta piedade indiferente, de uma religiosidade alheia aos dramas representados pelo cristianismo. Um outro ponto acerca deste comentário que chamou a minha atenção é que ele não esgota, ele não encerra o espírito do povo russo acerca de sua humanidade, acerca da relação que este povo possui com a ideia de humanidade. E isto eu afirmo sem sair do campo da arte, porque se de fato a iconografia ortodoxa russa é uma iconografia plana, bidimensional, que não estimula o indivíduo a participar do drama religioso, que não excita o indivíduo a ter uma empatia com o drama, o sofrimento alheio, principalmente com o sofrimento do qual o Cristo é a sua maior representação. Na literatura, nós encontramos elementos que, entre aspas, completam esta parcimônia, esta limitação, esta economia dramática da iconografia cristã. E nós poderíamos recorrer a inúmeros autores russos que se ocuparam da alma humana em toda a sua complexidade e profundidade. Faltar-nos-ia tempo para falarmos da relação de um Tolstói com a humanidade, de um Chekhov com a humanidade e tantos outros, mas eu gostaria apenas de recorrer a um desses grandes literatos russos, Fyodor Dostoiévski, ou como preferem os russos, Dostoiévski. Ora, neste literato, neste autor, a alma humana, com toda a sua complexidade, com todos os seus dramas, com todos os seus recantos sombrios, foi sem dúvida alguma o grande tema que motivou a pena, que motivou os escritos, a verve, a inspiração deste autor. Ele mesmo, Dostoiévski, vai afirmar que este será o tema que a sua arte irá retratar com toda a grandeza e profundidade que o tema merece. Quando chamado de psicólogo, e apenas para lembrá-los que Nietzsche vai se reportar a Dostoiévski como um psicólogo. Aliás, um fato extremamente curioso, porque Nietzsche foi um filósofo que teve problemas psiquiátricos, patológicos, problemas de ordem psíquica extremamente delicados, e ele, Nietzsche, vai afirmar que o único psicólogo que ele encontrou ao longo de toda a sua vida foi
o psicólogo russo Dostoiévski. Dostoiévski teria sido o único psicólogo a levar Nietzsche para um divã. Porém, esse título de psicólogo causava um certo incômodo em Dostoiévski, de tal forma que em seus cadernos, num de seus cadernos, escrito em 1880, ele vai afirmar com todas as letras que ele não é um psicólogo. Não sou um psicólogo, sou um realista no sentido mais elaborado. Eu pinto, eu retrato as profundidades ou as profundezas da alma humana. Ora, este será o retrato que Dostoiévski apresentou ao mundo acerca da alma humana. Uma alma cheia de labirintos, uma alma cheia de dramas, uma alma cheia de complexidade, uma alma cheia de tragédias, fatalidades, limitações e vicissitudes. Ora, este será o grande retrato que Dostoiévski nos legará, não apenas aos russos, mas a toda a humanidade que, com a sua obra, teve o privilégio de estabelecer contato. Em tempos em que a Rússia é projetada midiaticamente como uma parte do mundo envolvida, protagonista de uma guerra insana, desprovida de qualquer racionalidade ou sentido. Falar sobre Dostoiévski, apresentar alguma coisa sobre Dostoiévski, implica, acima de tudo, em dizer que a Rússia, a identidade do povo russo está muito longe de ser ditada pelas insanidades de seus governantes, de seus políticos, de seus oligarcas. A Rússia é muito maior que isto. E se de alguma forma o Kremlin não se sensibiliza diante do sofrimento alheio de tantos ucranianos que vêm sofrendo com as investidas do exército russo sobre suas terras, que esta imagem, que esta postura seja entendida por nós apenas como uma postura de governo e que ela não permita jamais que nós reduzamos a grandeza deste povo aos ditames de seus políticos, de seus governantes, de seus oligarcas. Eis aí Dostoiévski para nos afirmar que daquele povo vem um sentimento pela alma humana que é muito mais nobre e elevado do que os surtos tresloucados de seus políticos belicistas. Um grande abraço e vá ler Dostoiévski. Vá mergulhar na obra deste autor, porque certamente você se conhecerá um pouco mais, bem como uma boa parcela dos aspectos mais sutis e intrigantes
da raça humana. Um grande abraço e até a próxima.